Olá, tudo bem? Eu me chamo Ingrid e essa é a primeira parte do trabalho 1 do estudo da dissertação. Então, eu vou falar sobre o gradiente descendente estocástico. O meu professor orientador é o professor Lucas e o professor Luiz Mathieu. Então, uma das motivações que a gente teve, né, para escolher esse tema foi porque o gradiente descendente estocástico, ele consegue chegar num resultado muito bom, com menos interações, né? Isso significa que a gente tem menos custo na questão de programação. Então, ele chega muito mais rápido do que o gradiente em lote. Mas para isso, a gente teve que estudar algumas coisas antes. Então, a primeira foi a gente estudou um pouco de otimização. Então, a gente precisou saber, né, o que era otimização, como que é feito, para que serve. Então, basicamente, a otimização, eu tenho uma função, né, e o objetivo é minimizar ou maximizar, né, e ela é uma variável, e ela precisa maximizar ou minimizar um custo ou um lucro. Então, a gente tem uma função, e essa função, no caso aqui, f de x, ela está sujeita a um A, e esse A pertence a ômega. O que é esse A, né? O que é esse ômega? São as restrições que a gente tem em relação para minimizar, né? Então, vou minimizar uma função e ele está sujeito a quê? Então, aqui eu coloquei um gráfico. Então, esse gráfico aqui mostra, né? Então eu tenho que minimizar. Então, são esses pontos que eu consigo encontrar, mas isso a gente tem um mínimo local e um mínimo global, né? O mínimo local a gente consegue perceber que são todos os pontos de mínimo, e nesse caso a gente tem um mínimo global, que é esse aqui, que no caso é o mínimo de todos. Se a gente quisesse o máximo, a gente pegaria esses pontos aqui, onde a função chega ao máximo, e aqui a gente pode ver que a gente tem um máximo local e a gente também tem um máximo global nessa situação. Então, para isso, a gente estudou um pouco isso e depois a gente estudou um pouco o aprendizado de máquinas, né? O que é esse aprendizado de máquinas? Então, segundo o Edward Lee, o que é o aprendizado, né? Como que o ser humano aprende? Ele aprende ele possui a capacidade, né, de aprender por tentativa e erro. Então, ele vai tentando e vai acertando, né? Então, ele tenta, erra, tenta, acerta. Então, por exemplo, eu vou fazer algo a primeira vez, vou cozinhar um arroz. Então, na primeira vez não deu certo, então vou tentar de novo. A segunda também não deu certo, aí eu vou tentar a terceira e vou ir fazendo até acertar. Então, opa, então dessa vez eu fiz certo. Então, o Edward, ele acredita que o ser humano aprende dessa capacidade, desse jeito. E é o que acontece com as máquinas, né? Então, ela aprende por tentativa e erro. Então, a gente dá instruções para ela, essas instruções nós chamamos de modelo. Então, a partir desse modelo, ela consegue executar e verifica se acertou e se errou. Então, por exemplo, eu dei instruções para a máquina, então, tá certo, então eu vou aceitar, né? Então, a máquina vai entender, tá certo, então isso aqui é coerente. Não tá certo, tá errado, então ele vai descartar. Então, é assim que ele vai aprender. Então, a gente vai fazer mais de como tá certo e menos como está errado. E o aprendizado de máquinas, ele é separado em o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. O aprendizado supervisionado, ele funciona da seguinte maneira. Eu dou instruções para minha máquina, então aqui eu coloquei um exemplo que são de gatos, né, e cachorro, então eu dou esse exemplo da seguinte forma, eu mostro uma imagem e falo, isso é um cachorro. Então eu vou mostrar várias imagens e vou dizer para minha máquina, isso é um cachorro, isso é um gato. E eu vou pedir para classificar depois. Então, a partir dessas características, dessa classificação que ela teve, ela vai saber o que é o gato e o que é o cachorro. Então, eu posso mostrar uma imagem, isso é um gato, isso é um cachorro, e aí ela vai saber. Já o não supervisionado, ele é um pouquinho diferente, né? A gente vai dando imagens, e dessas imagens a gente
Deixa eu ver aqui. Isso. Dessas imagens, ele que vai classificar. Então, aqui eu vou dar várias imagens de cachorro e ele pode classificar sozinho. Eu não vou dizer que isso aqui é um cachorro, eu só vou colocar, só vou dar várias imagens para ele, então ele vai fazer uma classificação, ou por cor, ou por tamanho, né? Por porte. Talvez ele encontre uma característica comum. Então, eu vou separar aqui quais são os caramelos, quais são os brancos e assim por diante. Mas para isso, tanto o aprendizado supervisionado e não supervisionado, ele tem um algoritmo. Então, a gente consegue resolver ele da seguinte forma. Então, esses algoritmos são, para o aprendizado supervisionado, a regressão linear, a regressão logística, máquinas de vetores de suporte, árvores de decisão e floresta aleatória e redes neurais. A gente vai abordar algumas, mas para o trabalho 2. E para os não supervisionados, a gente vai ter os clusters, que é o CAMED, aí os clusters e hierárquico, e a maximização da expectativa. E a visualização e redução de dimensionalidade, então a gente tem uma análise de componentes e aprendizado da regra da associação. Esses algoritmos que a gente usa para fazer o aprendizado não supervisionado. Do aprendizado supervisionado, a gente tem a classificação. Então, toda vez que eu vou classificar, então, por exemplo, eu dei várias imagens para a minha máquina ali aprender, para ela fazer. E aí eu preciso que ela faça essa classificação. Para fazer essa classificação, ela pode ser uma classificação ou uma regressão. Qual que é a diferença da classificação e da regressão? A classificação, ela é qualitativa, né? Então, ela vai fazer, eu vou dei várias imagens de cachorro, então ele vai falar, olha, a gente dividiu, separou aqui entre os de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. Então, ele não sabe quanto que tem, nem nada. Então, ele vai fazer essa classificação. Então, eu posso dar também várias roupas e ele vai classificar, olha, essas são calças, essas são camisas, essas são bermudas, e ele faz essa classificação. Já a regressão, ela é quantitativa, ele vai me dizer, olha, tem 5 cachorros, 10 gatos, 2 passarinhos. Então, essa é a diferença, né? A classificação, ela é qualitativa e a regressão é quantitativa. Para isso, a gente tem os dados, né? Então, a gente não pode só jogar essas informações. Então, eu não vou chegar e vou falar, olha, são essas informações. Não. Então, eu preciso de um modelo, eu preciso falar para a máquina como ela vai aprender, né? Então, para isso, eu posso ter os dados. Esses dados podem ser números. A gente tem os dados ali. Nesses dados, a gente vai separar eles em treino e teste, né? O que é esse treino? O que é esse teste? O que é essa validação? O treino é uma quantidade que eu vou pegar e eu vou modelar, né? Eu vou treinar ele através disso. Então, eu vou pegar vários, por exemplo, sei lá, tem um conjunto com 100 números. Então, eu vou pegar 30, 40 ali e vou treinar eles. E a partir desse treino que eu vou tirar um modelo. Então, eu vou dizer, olha, meu modelo, ele é escrito dessa forma. Feito isso, eu preciso fazer uma aplicação, né? Então, eu preciso saber, poxa vida, será que o meu modelo, ele funcionou? Será que o meu modelo tá bom? Será que o meu modelo não tá bom? Como que eu faço para ver isso? E aí, eu vou pegar o restante que sobrou do meu conjunto de dados e vou testar ele, né? Então, eu vou colocar ali e eu vou ver, poxa, deu certo, não deu certo, como que foi? E eu preciso que, para que a minha máquina aprenda da melhor maneira possível, eu preciso, né, que o erro seja muito baixo, né? E aí, depois disso, eu vou ver a validação. O que é essa validação? Eu vou olhar e vou comparar. Então, eu vou usar os dados e vou fazer a comparação com diversos modelos. Então, assim, no treino eu fiz o modelo A. E aí, fui lá, testei, ficou bom. Mas aí, eu fui lá e fiz um outro modelo, modelo B. Eu falei, acredito que esse aqui está um pouco melhor. E aí, eu vou fazendo essa validação. Para isso, lembra que eu falei que a gente vai treinar esse modelo e aí eu vou jogar o meu teste ali e eu vou ver. Só que a gente tem 2 casos aqui. Nesse caso, pode ser que o modelo deu overlift ou underlift. O que é isso? O over
é quando o modelo ele se ajusta perfeitamente para o meu modelo, né? Toda vez que eu coloco o dado ali, ele vai se ajustar bem perfeitamente, o que significa que o meu modelo está viciado, né? Então, ele vai fazer exatamente o que eu pedi, como a gente consegue perceber aqui. Então, a gente tem um modelo, que são esses... Eu tenho os dados, que são esses pontinhos, e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa achar um modelo que se encaixe da melhor maneira possível nesses dados aqui. Nesse caso aqui, a gente consegue perceber que o modelo ele se encaixa perfeitamente, né? Como se foi feito para ele. Na verdade, isso a gente tem um over porque ele está viciado. E aí, quando eu coloco ele para testar, quando eu coloco ali o restante, né, dos meus dados, ele não funciona tão bem, porque ele ficou viciado. Mas pode acontecer ao contrário, pode ser que o meu modelo tenha dado underfit, que ele não se ajusta a nada, ó. Então, eu tenho meus dados aqui, esses são os meus dados de... Esses são os meus dados, e aqui eu vou precisar fazer um modelo para que se encaixe nesses dados. A gente consegue perceber que ele passa aqui uma linha, e ele, em alguns casos, ele é próximo, mas nunca é. Então, nesse caso aqui, o nosso modelo, ele não está bom. Então, se eu já não consigo um bom desempenho no treinamento, quem dirá no teste, né? Então, isso dificulta na hora da gente trabalhar e diminuir o erro. Então, para isso, a gente... Como que a gente faz, né, para resolver? Aí a gente tem os gradientes. Os gradientes, a gente estudou o gradiente descendente estocástico e o gradiente descendente em mini-lotes. Esse gradiente descendente, ele também é conhecido como gradiente descendente em lote. Então, ele pega um lote todo. E como que funciona o gradiente, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, a gente tem um gradiente em lote. Então, eu preciso minimizar uma função. Então, lembra quando a gente falou que da otimização que ele precisa minimizar? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode trabalhar com o gradiente. Então, eu tenho uma função aqui, nesse caso, é uma função de custo, e aí eu preciso minimizar ela. Então, o que que ele faz? Eu vou escolher um ponto aqui aleatório, e nesse ponto aleatório eu calculo o gradiente e dou um passo. Calculei o gradiente do outro passo, e assim por diante, até eu chegar no mínimo. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer isso para todo o meu conjunto. Tá, aí qual que é o tamanho desse passo? Qual que não é o tamanho desse passo? Se a gente pegar um passo muito grande, que nem eu tenho aqui, pode acontecer dele demorar muito. Se eu pegar um passo muito pequeno, pode ser que ele entre em platô, né? Ele fique em constância. O que a gente consegue perceber aqui é o seguinte, e a gente trabalhar com o gradiente descendente Lodge, pode acontecer dele ficar ciclando no único lugar. Aqui ele vai muito rápido, mas talvez ele passe do nosso mínimo, e aqui ele vai muito devagar. Então, ele é bom, mas ele é muito custoso, né? Então, aqui a gente consegue perceber. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Onde aqui esse mais escuro é o máximo e quando vai mais clareando é o mínimo. Então, aqui ele está caminhando para o mínimo, como a gente consegue perceber. Já o gradiente descendente estocástico, eu não preciso trabalhar tudo. Eu não preciso calcular para todos os meus dados no caso de treino. Então, o que que eu preciso fazer? Eu posso escolher uma instância aleatória e eu vou calcular o gradiente baseado nessa única instância. Diferente do gradiente em lote, que ele vai precisar calcular um por um para ir dar um passo. Nesse aqui não, eu vou escolher um aleatório e dou um passo a partir dele. Só que nesse caso aqui, ele é mais rápido, a gente consegue o melhor desempenho, mas a gente também tem o gradiente estocástico em mini-lote. O gradiente estocástico em mini-lote, como a gente consegue perceber aqui no gráfico, a gente tem esse aqui é o lote, então a gente consegue calcular, então calcula, dá um passo, e assim por diante. Esse aqui é o estocástico, né? Ele parece um pouco bagunçado aqui, porque ele é escolhido aleatoriamente. Já o mini-lote, a gente consegue pontos bons também. Ele vai demorar menos, mas e ele é menos custoso.
Só que aí a gente consegue perceber que, nesse caso aqui, o gradiente descendente em lote, ele demora muito mais que o gradiente descendente estocástico. Então, para que a gente usa esse gradiente, né? O gradiente descendente estocástico? Para a gente conseguir aplicar ali no aprendizado, a gente consegue também aplicar ele em redes neurais. Então, a gente colocou ali, a gente estudou um pouco sobre as redes neurais, mas a gente fez o perceptron, ali algumas coisas, só que a gente vai se aprofundar mais no trabalho 2. Então, no trabalho 2, a gente vai fazer alguns testes para isso, então a gente vai estudar um pouco mais sobre o gradiente descendente estocástico. A gente tinha feito também alguns exercícios, algumas equações, e a gente vai estudar, né, um pouco mais sobre as redes neurais, isso no trabalho 2. A gente começou a escrever também sobre. A gente já começou a escrever também a dissertação, e eu espero que seja isso. Tentei ser o mais breve e mais clara possível. E aqui, então, a bibliografia. Muito obrigada.